Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso momento especial, porque estamos lançando nesse momento, iniciando a Aula Paraná. Eu sou o professor Eloy Corrêa e hoje começamos a primeira aula de ensino religioso para o 6º ano. O tema da nossa aula inicial, da nossa aula inaugural, são os textos sagrados, orais e escritos das diversas tradições religiosas. Mas, nesta nossa aula inaugural, vamos conversar sobre os textos sagrados escritos. Muito bem. O objetivo da nossa aula é conhecer os diferentes textos sagrados, orais e escritos, reconhecendo sua importância para a manutenção da tradição e dos ensinamentos das organizações religiosas. Vamos começar a nossa aula com algumas reflexões. Mas antes, quero lembrar vocês de pegar o seu caderno, seu lápis, sua caneta, para você fazer as atividades que nós vamos propor durante as aulas e também para você poder anotar suas dúvidas, suas reflexões e junto começarmos esse processo de aprendizagem. Estão preparados? Então vamos lá. O que são textos sagrados? Você já se perguntou? Você sabe o que são textos sagrados? Qual a diferença entre um texto comum e um texto que é considerado como sagrado? O que faz com que um texto seja considerado sagrado? Mas, afinal de contas, é sagrado porque eu respeito? Ou eu respeito porque é sagrado? Anote essas questões no seu caderno e nós vamos procurar conversar sobre elas no decorrer da nossa aula. Agora, nós vamos iniciar com uma atividade. Essa atividade inicial é para perceber os conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que você já sabe sobre o conteúdo. Não se preocupe com certo ou com errado. O mais importante é o que nós vamos aprender juntos no processo. Muito bem. Então, atividade número 1. A partir das imagens abaixo, relacione-as com o nome do texto sagrado a que se referem. Qual é a minha sugestão? Você anota na coluna, escreve o enunciado no teu caderno, faz uma coluna colocando A, B e C. Se você quiser, se der tempo, você pode até desenhar um pouquinho ou copiar a imagem que está aqui. Na coluna da direita, você faz um parêntese e coloca o nome do texto sagrado como está aqui. Então, A, B e C. E lá na coluna nós temos Torá do judaísmo, Corão do islamismo e Vedas do hinduísmo. Mas, professor, como que eu vou responder se eu não sei, se eu ainda não tive essa aula? Essa não é a questão. A questão aqui é ver o que você já sabe, porque depois de respondermos esta atividade, nós vamos estudar cada um desses textos e outros também. Então agora, vamos dar um tempo para vocês copiarem esta atividade, resolverem e já já nós voltamos com a resposta. Muito bem, voltamos com a resolução da nossa primeira atividade, da primeira aula da sequência de Aula Paraná para o 6º ano, ensino religioso. Bom, qual será a resposta correta da nossa primeira atividade? Então temos a letra A, B e C e para escolher o Torá do judaísmo, Corão do islamismo e Vedas do hinduísmo. Então, respostas corretas. Torá do judaísmo é a letra A, normalmente num papiro assim enrolado. Letra B, o Corão do islamismo. Letra C, os Vedas do hinduísmo. Inclusive, os Vedas são considerados o texto sagrado escrito mais antigo da história da humanidade. Vamos em frente e agora vamos criar uma contextualização. Vamos entender o que a gente quer falar quando falamos de textos sagrados. Estão preparados? Vamos comigo então. Desde o início dos tempos, a humanidade
sempre procurou se comunicar e, com isso, registrar o seu cotidiano, utilizando-se primeiramente de desenhos, as pinturas rupestres no interior das cavernas. Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, a sociedade passa a utilizar outras formas de registro. O conjunto desses registros é conhecido como texto, que significa tecido. A palavra texto vem do latim tecido, tecer, e entrelaçar várias palavras num todo. Embora a palavra texto signifique conjunto verbal, podemos ampliar este conceito para imagens, charges, transmissões orais, entre outras, porque texto é tudo aquilo que comunica. Então o texto pode ser um texto oral, pode ser um texto imagético por meio de imagens, vitrais, pinturas, enfim, há uma infinidade de textos diferentes. Ou seja, o texto é um processo de signo. Signo é tudo aquilo que tem significado, que tendem a transmitir uma ideia ao seu leitor. As primeiras formas de texto foram os livros sagrados, texto escrito. Os primeiros textos escritos da humanidade foram os textos sagrados, como primeiro esforço de uma organização da experiência de fé para garantir tanto o acesso das pessoas à doutrina, ao conhecimento, como a preservação desses saberes. As religiões possuem textos sagrados, sejam eles orais ou escritos. Algumas tradições, como indígena e africana, se mantêm na tradição oral. Não é porque eles não sabem ler e escrever, mas é porque faz parte da tradição essa transmissão oral. Entre os mais conhecidos textos sagrados escritos está o Bhagavad Gita, do hinduísmo, as diversas traduções da Bíblia cristã, o Alcorão do islamismo, o Torá da tradição judaica, os pontos de Umbanda e Candomblé, que são orais, as histórias e mitos das tradições, entre outros. Aqui nós temos então algumas imagens. A Bíblia, o Torá, o livro de Mórmon, o Corão e, como nós já vimos, os Vedas. Podemos dizer então que os textos sagrados escritos têm a função de... Então, ou seja, qual é a função dos textos sagrados? Para que eles servem? Bom, registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência original, assim a religião se organiza, se estrutura e mantém seus símbolos, ritos, mensagens, entre outros. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos. Mas também para atualizar a experiência, porque você lembra o que aconteceu no passado, num passado original. Afinal, independente do período, o texto sagrado mantém sempre a mesma estrutura, ao contrário da ciência, que é dinâmica, que está sempre mudando e avançando, o texto sagrado permanece como ele era na antiguidade. Certificar por meio dos seus escritos a experiência do grupo ao passar do tempo. Muito bem, agora vamos novamente para aquele momento da mão na massa, uma atividade, porque mais importante aqui é o envolvimento, o protagonismo. A aula não é para vocês, é com vocês. Estão se divertindo? Estão gostando da nossa primeira aula? Então vamos em frente. Agora nós vamos fazer uma atividade de resolução de problemas e produção de textos. Afinal de contas, ensino religioso é muito interdisciplinar. Ah, importante, não é aula de religião, não é catequese nem doutrinação. No ensino religioso, trabalhamos o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil por meio do conhecimento dessa diversidade. Muito bem, então, entre os textos sagrados orais e escritos, mais conhecidos, como já dissemos, está o Bhagavad Gita do hinduísmo, as diversas tradições da Bíblia, o Corão islâmico, Torá judaica, pontos de Umbanda e Candomblé, as histórias e mitos das tradições orais, entre outros. Escreva um texto de pelo menos 2 parágrafos explicando a função dos textos sagrados. Então, como até agora nós já discutimos algumas questões e também já falamos da função dos textos sagrados, tanto orais como escritos, vocês vão ter um tempo para escrever 2 parágrafos sobre o que você entendeu até agora, qual é a função do texto sagrado. Estão preparados? Vamos dar um tempinho para vocês resolverem essa atividade e logo voltamos.
Voltamos. Agora, o importante nesta atividade é que não vai ter necessariamente um certo ou errado. O que nós consideramos aqui é o teu esforço para tentar pontuar, para tentar assinalar, para tentar escrever o que você entendeu que seja a função dos textos sagrados. Bom, vamos ver se você acertou aqui fazendo uma reflexão. Muito bem, qual é a função do texto sagrado? Registrar a experiência e a memória de determinada tradição religiosa, trazer lá do passado para o presente a doutrinas e ensinamentos, manter a estrutura das religiões, preservar a história da religião, preservar o conhecimento. Então, quer dizer, religião é cultura, e cultura faz parte do conhecimento humano. À medida que nós estudamos e vamos conhecendo, não só matemática, química, física, geografia, também temos a humanas, a área de humanas, ou seja, geografia, história, sociologia, filosofia e dentro disso o conhecimento religioso. Faz parte da humanidade. E segundo alguns documentos que nós temos no Brasil, que não importa a citação do documento, é mais para vocês saberem, uma das funções da escola é nos tornar cada vez mais cidadãos e participativos. E o verdadeiro cidadão é aquele que respeita a religião ou a não religião do outro. Ou seja, você precisa ser respeitado naquilo que você acredita, nas suas convicções, mas também precisa respeitar o outro. Afinal de contas, a minha liberdade termina quando começa a do outro. Vamos em frente com a nossa aula? Bem, agora vamos conhecer alguns livros sagrados? Vamos nos tornar os investigadores da cultura, como aqueles antropólogos, como aqueles investigadores que usam chapéu, chicote, vão para as ruínas, para os templos, desbravar, descobrir os tesouros históricos da humanidade. Afinal de contas, mais do que ouro, prata ou joias, o conhecimento tem muito valor. Vamos em frente, então, conhecer alguns textos sagrados, orais e escritos. O primeiro deles, a Torá. A Torá é o livro sagrado do judaísmo e significa lei, ensinamento ou instrução. Tradicionalmente, a Torá é escrita na forma de pergaminho. Então, pergaminho, porque remonta à antiguidade judaica, aos tempos lá de Moisés. Eu trouxe aqui um Saiba Mais, para a gente descobrir um pouquinho mais sobre, afinal de contas, o que é essa Torá, o livro sagrado para os judeus. A Torá é composta de 5 livros. Gênesis, que é a origem do mundo, Êxodo, que conta quando Moisés tirou os judeus do Egito e foi em busca da Terra Santa, Levítico, Números e Deuteronômio, conhecidos também como os 5 livros de Moisés ou ainda Pentateuco. Eles incluem relatos bíblicos da, como eu já disse, origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da escravização dos israelitas no Egito e sua libertação, do recebimento dos mandamentos de Deus no Monte Sinai, quando Moisés recebeu o Decálogo, ou a Tábua da Lei, ou os 10 Mandamentos. E também da peregrinação dos israelitas, ou Êxodo, pelo deserto antes da sua chegada na chamada Terra Prometida. Bem, um outro livro é o Corão. O Corão é o livro sagrado para o islamismo, para os muçulmanos. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala de Deus. Assim como para os cristãos a Bíblia é a palavra de Deus, para os muçulmanos o Corão são as palavras de Alá, que é o nome que eles dão para Deus, recebidas pelo profeta Muhammad. Maomé foi um nome que a história trouxe, mas são os cristãos que atribuíram esse nome. Na verdade é Muhammad. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores. Então, eles consideram como profetas no islamismo Moisés, Jesus, todos os profetas anteriores do judaísmo e do cristianismo também são considerados como profetas pelo islamismo. Mas ela acabou sendo corrompida pelos homens nas suas interpretações, e aí coube então o profeta Muhammad alinhar essa revelação divina. Aqui temos uma imagem do Corão, muitas versões são bilíngues, ou seja, vem na língua árabe e também com a tradução, no nosso caso, para o português. Agora, será que os budistas têm livro sagrado? Bem, assim como Jesus,
Buda não deixou o texto escrito. Vocês sabiam disso? Jesus nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos dele no Novo Testamento foi escrito por seus seguidores, não aqueles 12 que viviam com ele, mas muito tempo depois, talvez cerca de 200 ou 300 anos, é que transcreveram os ensinamentos, aquilo que era passado oralmente por Jesus. Da mesma forma, Buda não deixou nada escrito. Seus ensinamentos foram orais. Após a sua morte, assim como com Jesus, seus seguidores transcreveram os ensinamentos. Para alguns budistas, assim como nós temos católico, luterano, presbiteriano, são várias igrejas cristãs com interpretações diferentes da Bíblia, também temos diferentes budismos. Tem o budismo tibetano, tem o budismo Zen, que é do Japão, tem o budismo Changchuin, que é da China, mas enfim, via de regra, para os budistas da Índia em geral, um dos textos sagrados budista mais importante, mais representativo, é o Dhammapada, caminho do Dharma. Você sabe o que é Dharma? Querem descobrir? Então vamos lá. Dharma, ou Dharma, é a palavra em sânscrito. Sânscrito é a língua antiga do hinduísmo, que significa aquilo que me mantém elevado. Dharma é se manter com um estado de consciência elevado. Pode ser chamado também de lei natural ou lei cósmica. Para os budistas, a nossa vida mundana, os problemas do dia a dia, fazem com que a gente fique triste, infeliz e se separe da nossa verdadeira natureza, que é estar conectado com o cosmos, com o universo. E o Dharma, por meio da meditação e de ações positivas, boas, elevaria a nossa consciência. Já ao contrário do Dharma é o Karma. O Karma, a raiz é KR do sânscrito, significa fazer. Karma é uma ação que gera uma consequência. Funciona como uma lei de ação e reação. Então, enquanto ações positivas geram Dharma, tudo que eu faço de bem para o mundo, para as pessoas, volta para mim. O contrário é o Karma. Tudo que eu faço de mal para os outros também volta para mim numa lei de ação e reação. Agora vamos para um momento espetacular, um momento onde vocês vão testar o que a gente aprendeu até agora. Vamos fazer um quiz. Quiz é um jogo, uma brincadeira de perguntas e respostas. Inclusive, você pode convidar quem está na casa com você, seus familiares, quem estiver com você, para fazer um tipo de jogo aqui, uma brincadeira, para ver quem vai acertar as questões do nosso quiz. Estão preparados? Então vamos lá. Primeira questão do quiz. Assinale a alternativa correspondente, relacionando a religião com o seu livro sagrado. Agora vai ficar fácil, porque nós já estudamos um pouquinho esses livros. Na primeira atividade que você fez, você teve que marcar a partir da imagem, mas você não tinha ainda tido essa aula. Agora a gente vai fazer a atividade já com o conhecimento que você adquiriu. Então, letra A, hinduísmo, B, judaísmo, C, islamismo e D, budismo. Na coluna de lá nós temos Torá, Corão, Vedas e Dhammapada. Então vamos dar um tempo para vocês copiarem esta alternativa, essa questão do quiz, marcarem a letra correspondente aqui nos espaços e na sequência voltamos resolvendo juntos essa questão do quiz. Voltamos resolvendo o nosso quiz. Será que você acertou? E aí na família, quem será que vai ganhar? Estão preparados para a resolução? Então vamos descobrir qual é a resposta correta. A, hinduísmo, B, judaísmo, C, islamismo, D, budismo. Torá, Corão, Vedas e Dhammapada. Qual será a alternativa correspondente? Então, Torá, letra B, judaísmo. Poderíamos até fazer uma linha aqui ligando, nas casas você pode fazer uma linha ligando. Corão, islamismo, C. Vedas, letra A, hinduísmo e D, Dhammapada do budismo. E aí, se divertiram? O importante aqui é a gente aprender brincando, é aprender se divertindo. Bom, vamos fazer agora o segundo quiz da nossa aula de hoje.
2. A palavra em sânscrito, que significa aquilo que me mantém elevado, pode também ser chamado de lei natural, lei cósmica. E também é uma ação que gera uma consequência. Funciona com lei de ação e reação. A. Karma. B. Pecado. C. Dharma. D. Salvação. Você copia a questão e marca a alternativa correta. Vamos dar um tempo para vocês e já voltamos com a resposta. Voltamos com a nossa primeira aula da Aula Paraná, de uma sequência de aulas para suprir a educação pública do Estado neste momento de pandemia, de isolamento social, nesse momento que é importante nos resguardarmos, nesse momento que temos que cuidar de nós e dos outros. Então, estamos aqui inaugurando a primeira aula de ensino religioso para o 6º ano da Aula Paraná. E neste momento estamos resolvendo a segunda questão do nosso quiz sobre textos sagrados escritos. Muito bem, eu quero, antes de resolver, dar uma dica para vocês. Não é bem uma pegadinha, mas aqui nós temos duas respostas que podem parecer a correta. Karma e Dharma, que estão dentro desse contexto. Como que eu sei qual é a resposta correta? Primeira dica, isso serve para a vida escolar de vocês até um dia, quando forem fazer vestibular, concurso e outras provas. A questão é que mais do que saber a resposta correta é usar o raciocínio lógico. Então, primeiro vamos por eliminação. Agora, a coisa mais importante é ler bem o enunciado. Então vamos para o enunciado. A palavra em sânscrito, então eu já sei que a resposta é uma palavra em sânscrito. Não é latim, não é grego, não é português. Que significa aquilo que me mantém elevado. Então, é a palavra em sânscrito que significa o que me mantém elevado. Pode também ser chamado de lei natural, lei cósmica. Também é uma ação que gera consequência e funciona como lei de ação e reação. Bom, salvação é uma palavra em português. Tem origem no latim. Eu já posso eliminar. Está no contexto do cristianismo, não é salvação. Pecado também é uma palavra em português. Sem conhecer a resposta, sem conhecer o contexto, eu já consegui eliminar a B e a D. Porque não é uma palavra em sânscrito. Aí me sobra karma e dharma. Bom, mas tanto karma como dharma significa como ação e reação, também é uma ação que gera consequência. Qual das duas é a correta se as duas se encaixam aqui como lei de ação e reação? Bom, eu vou ler novamente o enunciado. É a palavra que significa o que me mantém elevado. Karma não me mantém elevado. Karma é a ação negativa que gera um resultado negativo. A palavra que significa aquilo que me mantém elevado é Dharma. Entenderam aqui a dica? Então, ler bem o enunciado, ver o que ele está me pedindo, buscar as informações aqui no contexto, eliminar as improváveis e aí acaba sobrando aquela que deve ser a resposta correta. Mas não se preocupem, como eu já disse, mais importante do que você errou ou que você acertou é o que você aprende. Às vezes aprendemos mais com o que erramos do que aquilo que acertamos. Faz parte da humanidade, no nosso processo de crescimento pessoal, aprender com nossos erros. Bem, agora vamos retomar um pouquinho aqui o que a gente aprendeu na primeira aula da Aula Paraná de Ensino Religioso, nossa aula número 1 sobre textos sagrados orais e escritos, embora a aula de hoje é só sobre os textos sagrados orais. Bem, primeiro aprendemos que entre os livros sagrados está a Torá do judaísmo, Corão do islamismo, Vedas do hinduísmo, Dhammapada do budismo. Mas o que é o importante aqui? Não é mera informação, é entender que os livros sagrados são importantes. Primeiro porque se é sagrado para alguém, eu tenho o dever de respeitar. Eu respeito porque é sagrado para o outro. E o outro considera sagrado porque para ele faz parte da sua doutrina, da sua tradição. Os textos sagrados trazem, em geral, aquilo que alguns estudiosos chamam de a regra de ouro das religiões. Os seus preceitos éticos, a sua moral, os seus valores, a sua doutrina.
Agora, de um ponto de vista histórico, científico, os textos sagrados são a preservação da cultura, da identidade e da memória dos diversos povos. Isso é conhecimento. E o conhecimento nos liberta, nos emancipa, nos torna seres humanos melhores. E para encerrar essa nossa primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula é apenas o ponto de partida. Convido vocês a estudar mais, investigar, ler mais. Agora, ler, interpretar e que isso ajude você na sua vida, no seu dia a dia. Respeitem os mais velhos, ouçam os ensinamentos dos seus pais, ajudem na sua casa no que vocês puderem, se organizem. E, para encerrar nossa aula, eu quero me despedir com um cumprimento próprio de algumas tradições, culturas religiosas do nosso mundo. Então, Shalom para quem é do judaísmo, Salam Aleikum para quem é do islamismo, Axé para quem é de candomblé, Saravá para quem é de umbanda, Amém para quem é do cristianismo, assim seja para todos os espíritas, Namastê para os budistas e orientalistas, Ache Aereté, Nhamandu para os povos guarani e assim eu cumprimento todos os povos indígenas do Brasil. E eu encerro com o finalzinho de uma poesia, de um cordel do grande poeta brasileiro Braulio Bessa, que diz assim: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.